Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. É, Compartilhem, divulguem, comentem, dê seu like ou seu dislike. E vamos ao quarto vídeo falando sobre a lei plagiada desse Deus hebreu. A escravidão, a prostituição, a mulher e a poligamia. Elementos típicos que mostram que essa lei não tinha nada divina. Essa lei era meramente humana. Perceba que a sociedade hebreia estava sendo organizada a partir de princípios ou regras supostamente próprios. Lembre-se que o Deus hebreu tirou os hebreus lá da escravidão do cativeiro egípcio e disse que ia dar uma terra para eles, a terra dos cananeus. Os hebreus não tinham terras. Os hebreus não se constituíam uma sociedade. Os hebreus não constituíam um povo. Tá entendendo? Eles só iam ser isso quando eles adentrassem no território cananeu e se assentassem, certo? Então, naquele momento, nasceria, vamos dizer assim, nasceria a nação de Israel, o povo de Israel, certo? Lembrando que a ideia de nação, povo, são conceitos distintos, certo? E são conceitos modernos, certo? É, então, nós, pelo o contexto bíblico, nós vemos claramente que o Deus hebreu é, leva esse povo de uma condição de escravos para construir uma nova sociedade. Né? Então, é, é tanto que o povo está recebendo uma lei. Se o povo está recebendo uma lei, eles estavam, vamos dizer assim, criando a partir daquele momento uma nova sociedade. Está começando do zero, pessoal. Sim, essa sociedade não poderia refletir os costumes e regras das que estavam em sua volta. Se fosse para repetir aquilo que havia nas outras sociedades. Então, essa nação não era nada especial, como a lei dizia que deveria ser, certo? Essa nação tinha que ser, espelhar um modelo para as outras. Não era ela que se dizia ser a nação seleta, a nação santa, a semente santa? Então, os povos tinham de olhar para ela e ver como um modelo, algo que inspirasse eles a seguir o padrão de justiça, de moral, de respeito ao próximo, respeito à mulher. Mas é isso que você vê na lei dos Hebreus? Na lei que se diz santa, justa e oriunda de um Deus? Nada disso. Você vai ver tudo que. Você olhar para a sociedade cananeia, vamos dizer assim, se olhar para a sociedade hitita, para a sociedade, como eu disse, cananeia, entre eles os filisteus, os heveus, né? Os heteus, os perizeus, os edomitas, os moabitas, os, os amonitas, os sumérios. É lógico que a sociedade hebreia não chegava nos pés, né, da Suméria. Mas eu estou falando em termos é, de princípios, né, que deveria haver nessa sociedade que se diz ter origens divinas. Então, se você olhar para essas sociedades, você vai todos os traços negativos que há na sociedade, vocês vão ver no mesmo nível na sociedade que diz ter se originado desse Deus que se diz verdadeiro e único. Tudo
que nessas outras sociedades, tidas como pagãs e primitivas e animalescas, como, como o texto bíblico tenta passar, que todos os cananeus eram primitivos, animalescos no seu trato para com os seus filhos, pois sacrificavam seus filhos a outras deidades, e seu culto era imoral, essas coisas todas. Tu- Tudo isso vai estar presente na sociedade hebreia. Não, mas aqui na sociedade hebreia não se sacrificava pessoas, não se adorava os ídolos tal. Quem falou isso? Quem te falou isso? Quem foi que te falou isso, meu filho? Foi o pastor? Foi o padre? Foi? Por isso que você está falando essa bobagem. Sem falar, como já dissemos, os hebreus praticavam a poligamia, a escravidão estava presente em seu meio, certo? A prostituição descarada estava no seu meio, e tudo isso estava presente nas outras sociedades. Então, o que é que havia de novo que esse Deus disse que estava formando essa sociedade tão linda, tão maravilhosa, que só ele era o Deus verdadeiro e essas coisas todas? Nada. Não tinha nada de novo. Nem mesmo a ideia de monoteísmo, ela é uma ideia tardia, falsa, mentirosa, que foi encaixada nesses textos. Ela não existe originalmente. É, originalmente. Ela é uma ideia nova, inventada. Daí não está presente nela a ideia do politeísmo, porque é uma ideia nova. O politeísmo é uma ideia mais antiga, mais primitiva. Tá entendendo, pessoal? O monoteísmo é uma ideia nova, certo? Olha, eu falei primitiva, mas nós não podemos nem dizer que ela que o monoteísmo seja uma ideia nova e primitiva, certo? Porque nós sabemos que os egípcios, até onde nós sabemos, foi um dos povos que deu início, tentou dar uma pedalada no monoteísmo, né? Os persas lá também, com o zoroatrismo, também foram os primeiros que nós temos notícia, depois dos egípcios, que deram também seus primeiros passos rumo ao monoteísmo. O monoteísmo dos judeus só se destacou que esses outros povos, né? Vamos dizer assim, nós sabemos as razões, né? Porque o monoteísmo dos egípcios não foi para frente, né? Não vou entrar em detalhe nessas questões com relação aos egípcios. E o monoteísmo lá dos persas, por meio do zoroatrismo, também tem suas razões de não ter ido à frente, já que o império caiu, né? Ruiu. Então, sim, essa sociedade não poderia refletir os costumes e regras das que estavam em sua volta. Essa deveria ser a essência da sociedade moldada pela lei de Javé. Mas o que vemos, na verdade, é uma lei que copiou a escravidão, a prostituição, a poligamia, o desprestígio das mulheres e toda sorte de coisas tidas por repugnantes e que eram praticadas pelos pagãos. Botei entre aspas os pagãos, hein, pessoal? Pagãos porque os cristãos chamam esses povos que não são judeus, ou no caso que não são hebreus e não são cristãos, de pagãos, né? Mas hebreu, canané, é tudo a mesma coisa, tudo pagão. A sociedade hebreia, ou hebraica, não era nada diferente da dos povos chamados pagãos, pessoal. Como eu disse, essa ideia de monoteísmo é uma coisa nova. Você tirou isso aí, daí Ai, a cultura hebreia era igual a todas as outras em sua volta. O monoteísmo é uma coisa recente, é uma coisa nova. Não havia em tempos passados o monoteísmo entre os hebreus, certo? Os crentes mentem quando afirmam que o sistema escravocrata presente na sociedade hebreia era diferente e mais brando
e o presente em outras sociedades. Não existia esse negócio de escravidão branda, pessoal. Tudo era igual. Os crentes ainda mentem quando tentam justificar essa prática ignominiosa entre os hebreus ao dizer que a escravidão era um costume da época e que, portanto, eles não a criaram, mas apenas a seguiam e não podiam modificar. Mentira, pessoal. Isso é conversa furada. Os textos bíblicos mostram que, segundo a lenda bíblica, a escravidão surge dentro do berço da cultura hebreia. Eu já expliquei em vídeos aqui. Temos 3 vídeos meus falando sobre a escravidão. E segundo a lenda bíblica, a escravidão, a poligamia, surge dentro do berço da cultura hebreia. Que são eles que dizem que eles povoaram a terra. Tá entendendo? Não é eles que dizem que os 3 filhos de Noé povoou a terra, todo mundo que hoje existe, não são descendentes dos filhos de Noé. E é dentro dessa cultura, do povoamento por meio desses filhos de Noé, que surge a poligamia e a escravidão. Lá o texto mostra, certo? Então até nisso os cristãos estarão mentindo ou sendo ignorantes por tentar justificar a existência da escravidão na cultura hebreia, que não deveria haver, por dizer que a escravidão era algo normal, aceitável em todas as sociedades. Mas só que não é porque aquela sociedade pratica aquelas coisas que resta a outra deva praticar e achar normal e aceitável. Sobretudo uma que se diz ser pautada em princípios morais de um Deus todo-poderoso, de um Deus justo e de um Deus perfeito. Como é que esse Deus vai copiar conceitos errados, repugnantes de culturas? Só porque são culturas? O Deus está moldado segundo as culturas, é? Não é porque Deus cega a cultura do povo. Não existe isso, pessoal. Que loucura é essa? Você acha que faz sentido? Um Deus seguir a cultura? Ele não impôs uma lei para esse povo? Como é que ele vai seguir a cultura de um povo se ele deu uma lei? Isso é mentira. É gente ignorante que tenta justificar as mentiradas da Bíblia. Aí fala esse monte de bobagem. Então, e vou provar que isso é mentira. Viu? Tem um outro argumento para apresentar aqui e agora. E isso aí é mentira. Não se justifica essa questão de dizer que ah, é porque as culturas, a escravidão estava presente desde o tempo passado e que o mundo era assim e tal. Tem nada a ver. Não se justifica. Primeiro, por aquele motivo que eu já falei, né? Que a Bíblia diz que a escravidão surgiu foi dentro da cultura hebreia. Então, eu te pergunto, crente, por que os hebreus não deveriam seguir a idolatria da época também? Vocês não estão dizendo que Javé aceitou a escravidão lá dentre os hebreus, a poligamia, toda essa putaria toda e todas essas barbaridades, porque os povos seguiam e que Deus está adstrito a, a cultura? Não, Deus não segue a cultura, mas eu estou preso à cultura. Quem fala essa bobagem é aquele arqueólogo. Ele fala que ele faz ele faz esse questionamento, né? Então Deus tá preso à cultura. Aí ele diz, não, Deus não está preso à cultura, mas eu estou. Aí ele lida comigo de acordo com a minha cultura. Mentira, pessoal. Não existe isso. Um ignorante bobo que acredita que cai no papo do cara desse. Gente que não tem massa cefálica, certo? Ou seborréia na cabeça. Aí acredita num papo furado desse. E um dos motivos é esse, aí. Eu lhe pergunto, crente. Então por que os hebreus não deveriam seguir a idolatria da época? Se a poligamia e a se a poligamia e a escravidão os hebreus seguiam porque era a cultura da época e seu Deus não está adstrito à cultura, mas está adstrito ao que eu penso, ao meu modo de ver dentro da cultura, então me diga, por que os hebreus não seguiram a idolatria? A idolatria é o que era a idolatria? Um costume da época, assim como a poligamia e a escravidão. Mas seu Deus não aceitou a idolatria. E aí? Como é que ele está
Eu não estou preso, ele não está preso à cultura, mas eu estou preso à cultura. Os povos estavam presos a que cultura? A cultura do politeísmo, a cultura da idolatria. Então, por que se Deus não aceitou isso deles? Ele impôs uma lei para os hebreus de não aceitar a idolatria e a poligamia, ou não aceitar a idolatria e o politeísmo. Aí ele excluiu aí ele deixou a escravidão, a poligamia, a prostituição e excluiu a idolatria. Fala sério, rapaz, você quer enganar quem? Afinal de contas, a idolatria era um costume. Não é justificável manter ou seguir algo que é claramente uma violação de direitos de outros, pessoal. Não faz sentido. Um Deus justo, perfeito, aceitar que seu povo, que ele está formando agora, naquele momento, siga esses mesmos erros das outras nações? Vê se faz sentido. Por que é? Porque é costume? Que ideia primitiva é essa desse Deus? Não é justificável manter ou seguir algo que é claramente uma violação de direitos de outros. Ainda mais se considerarmos que uma nova sociedade, sob uma suposta organização social oriunda da parte de um ser divino, estava naquele momento surgindo. E mesmo Deus, e esse mesmo Deus, afirma que o povo hebreu deveria ser diferente, pessoal. Esse povo hebreu deveria ser diferente dos outros povos. Lá no Êxodo e no Deuteronômio diz que os hebreus deveriam ser um povo diferente dos outros. Deuteronômio 32, salvo engano, diz que os povos deveriam olhar para Israel e se admirar, porque eles eram um povo que tinha leis que eles não tinham. Isso é óbvio que é mentira, né? E nada que está na lei é diferente do que os outros povos conheciam. Nada. E esse mesmo Deus afirma que o povo hebreu deveria ser diferente. E vou provar que o que havia, vou provar em outros vídeos, que o que estava nas outras leis, que de ser do Satanás e dos pagãos, como diz, né? Já que o único Deus verdadeiro era o de Israel, então as leis que estavam nas outros povos eram leis oriundas de demônios. Por quê? Porque aqueles povos também diziam que suas leis vinham dos seus deuses. Então, como cristãos pregam que aqueles deuses eram demônios, então eu tenho de entender que aqueles demônios, se nós olharmos a cultura, os registros arqueológicos que esses povos deixaram, nós vamos ver preceitos, ideias e regras melhores nessa cultura, melhores do que na cultura hebreia. Aí eu lhe pergunto, como é que pode? Como é que pode é, é, um demônio redigir lei melhor que um Deus verdadeiro? É que as leis desses povos eram de demônios, que eles adoravam outros deuses, eles diziam que essas leis vinham dos seus deuses, então essas leis foram inspiradas mediante demônios. Aí eu lhe pergunto, como é que nessas leis desses povos havia dispositivos que eram bem melhores que a lei dos judeus, que se dizia vinda do Deus verdadeiro? Me explique isso. Ou você dizer que esses povos plagiaram os hebreus. Explique isso agora. Isso é uma prova de que isso aí é conversa furada, crente. Essa historinha de Bíblia ser palavra de Deus é pura mentira. Você foi ensinado a entender e ver a Bíblia assim, a achar que ela é divina, a achar que ela é sagrada, a achar que tudo que há nela é divino, tudo que há nela vem de Deus. Mas isso não é verdade. Só quem pensa assim são ignorantes. É fato, não adianta você vir falar bobagem para mim. Quem pensa que a Bíblia é palavra de Deus são pessoas ignorantes. Aí você vai dizer, não, mas tem cientistas que acreditam na Bíblia, Pondé, não sei o que lá, que fala que a Bíblia tem conceitos marais, Bíblia. Conversa furada.
cara, por mais inteligente que seja, quando ele apoia, aceita e diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ele se torna ignorante. Ele pode ter 10 diplomas. Ele pode ser o cara mais inteligente do mundo em matemática, em filosofia, em química, qualquer área do conhecimento humano. Se ele chegar a dizer, sabe, dominar todos esses campos do conhecimento humano e falar essa bobagem, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia tem histórias maravilhosas, espetaculares, ele é um ignorante. Ele não conhece os fatos. Ele está sendo moldado segundo a, segundo a ideia de seus pais, como nós fomos moldados. E passamos a acreditar que esse livro ridículo era a palavra de um Deus. Tá entendendo? Então não venha falar bobagem para mim. Repito, quem acredita na Bíblia como palavra de Deus, como oriunda de Deus, como algo divino contendo nela, essa pessoa que acredita assim é um ignorante. Lamento em dizer, mas você é um ignorante se você pensa que esse livro é divino. Deus não tem nada divino. Bom, vou repetir essa parte aqui, pessoal. Esse Deus afirma que os outros povos olhariam para Israel e se admirariam por ele ser um povo cujo Deus andava lado a lado com eles e por seus costumes e leis serem diferentes. A Bíblia disse que os povos iam olhar para Israel e ver assim, diz que iam ver que aquele povo era diferente, era um povo diferenciado, que suas leis não eram diferentes das deles, coisa do tipo. Mas nada disso nós observamos diferente em nada. Escravidão, poligamia, adultério, a peste toda tinha nessa lei. E os hebreus faziam tudo isso. E mesmo que alguns ideais, vamos dizer assim, entre aspas, de justiça haja nessa lei, as outras, como eu disse, já tinha também. As leis mais antigas tinha. E não quer dizer que todo hebreu praticava esses ideais, vamos dizer assim. Se havia lei é porque porque tinha que ser imposto a alguém. A lei significa dizer que há pessoas que não querem cumprir a lei, tá entendendo? A lei, se existe a lei, é porque a lei busca fazer com que todos tenham o mesmo comportamento. Se a lei é porque não havia. Se a lei é porque não havia uma, dentro dessa comunidade, vamos dizer assim, todos que pensavam da mesma forma. Tinha que existir uma lei para impor essa obrigação a todos. Tá entendendo? Ignorante. A mera existência de lei significa dizer que Deus algum havia. Padrão moral algum havia para esse povo seguir. Observai-as, observai-as, praticai-as, porque isto vos tornará sábios. Veja, o Deus hebreu dizendo que era para os hebreus olhar, observar e praticar essas leis que ele estava dando. Porque isto vos tornará sábios e inteligentes aos olhos de quem, pessoal? Aos olhos dos povos, dos outros povos, tá vendo? A lei está dizendo, o Deus hebreu está dizendo que a lei dos hebreus os tornava especiais, os tornava diferentes em relação aos outros povos, os tornava sábios e inteligentes. Que ouvindo essas prescrições, veja, aos outros povos que ouvindo essas prescrições, mentira, o povo, se a lei foi dada a hebreu, aos hebreus, como é que os povos iam saber dessas prescrições? Dirão, eis uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Se o outro povo, adorador de outros deuses, ia falar uma besteira dessa, que essa nação era um povo sábio e inteligente, ainda mais um povo de escravos. Pare, se um egípcio, por exemplo, um, um babilônio, por exemplo, ia olhar para um hebreu e dizer que ele era um povo, que ele era, fazia parte de um povo sábio, de um povo inteligente, um povo que era escravo, passou 400 anos como escravos. Mais tarde vai passar mais 70 anos, em todos 70 anos, como escravo lá
na Babilônia, depois cai na mão dos persas, viram tributários dos persas, têm de pagar tributos aos persas se quiserem manter ou ficar no seu território, quando os persas e medos os liberta lá da escravidão dos babilônios, de Babilônia. Depois cai na mão dos gregos, novamente na condição de escravos, pois um povo que dominava o outro tinha o outro como um escravo, né? Tinha que pagar tributos, tinha que fazer a vontade daquele povo. Então é escravo. Se você não tem liberdade de fazer aquilo que você quer, você é escravo. Sim, depois cai na mão dos romanos. Aí diz que esse povo é inteligente e sábio. Que os povos iam olhar para ele como inteligente e sábio. Ah, te catar, rapaz. Acreditar numa bobagem dessa. Haverá com efeito nação tão grande. Olha, repare. Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si como está de nós, o Senhor nosso Deus, cada vez que o invocamos. O texto quer dizer que, né, o Deus hebreu tinha uma relação íntima, próxima com os hebreus, né? Que nação nenhuma, em parte alguma, tinha deuses que davam tanta importância ao seu povo como esse Deus hebreu dava ao seu. É isso que a passagem quer dizer, esse trecho aqui. Haverá efeito, nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós, o Senhor, nosso Deus? Cada vez que o invocamos, e veja que a passagem quer tentar reforçar a ideia de que Israel é especial para com esse Deus hebreu, certo? Só que, se prestarmos atenção, ela também abre margem para entendermos que que os outros deuses, que havia outros deuses. Está entendendo? Veja, olha. Haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si como está de nós, nosso Senhor Deus? Ele está dizendo que os outros deuses não têm esse aconchego tão próximo com o seu povo, tanto quanto o Deus de Israel tem para com o seu. Mas não está negando a existência dos outros deuses das outras nações. Está entendendo, pessoal? A ideia o texto abre margem para que se entenda que havia outros deuses, existiam outros deuses. Só que esses deuses não davam um tratamento tão especial ao seu povo, tanto quanto o Deus de Israel dava ao seu. Bom, cujos deuses estejam tão próximos de si como está de nós, o Senhor, nosso Deus, cada vez que o invocamos? Qual é a grande nação? Aí ele diz, qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? O Deus hebreu dizendo, para que mentira. Qual é a grande nação, como se Israel fosse, como se esses hebreus aqui, dessa época, fosse alguma grande nação. Para. Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Mentiroso! Todas as nações anteriores, Deus primitivo, hebreu, tinham mandamentos e leis justos. Todos eles pregavam, todas elas pregavam seus códigos, seus costumes, ideias que favoreciam os seus naturais, ou os seus do seu meio social. Entendeu, Deus primitivo? Não era só você. Você veio depois, você é uma cópia. Seus ditames são cópias de coisas que já existiam. Essa ideia dessas leis serem vistas como próprias da cultura hebreia é porque nós fomos ensinados a acreditar que esse livro é a palavra de Deus. O nosso contato com a ideia de não roubar, não matar, não assassinar, não adulterar e coisas do tipo, nosso primeiro contato veio da Bíblia. Mas se nós recorrermos
e buscarmos elementos externos, vamos encontrar essa mesma ideia de proibir o incesto, proibir a proibir a prostituição, proibir, vamos dizer assim, o respeito, proibir não, é ter o respeito para com o próximo. Tudo isso nós vamos encontrar nas outras leis. Nós só achamos essas coisas que acabei de citar como sendo exclusivo da Bíblia, porque nosso primeiro contato foi com a Bíblia, tá entendendo? Mas se nosso primeiro contato fosse com esses achados arqueológicos, nós íamos olhar para a Bíblia e dizer que a Bíblia é tudo plágio, tudo mentira. Não foi a Bíblia que esses conceitos e proibições não são originários da Bíblia, tá entendendo? Assim como esses outros conceitos não são originários dessas outras culturas. Culturas anteriores, vamos dizer, a Suméria foi de fato a primeira cultura, tal, e é bem provável que tudo indica que não foi, certo? Aqueles conceitos que ela tinha, que nós hoje conhecemos, vieram de outra cultura anterior a ela, tá entendendo? Bom, então é uma mentira descarada esse Deus dizer que essa grande nação de Israel tem mandamentos e preceitos tão justos que não se encontra em outra nação. Mentira! Qual é o conceito moral que essa. Qual é o conceito de mandamentos e preceitos tão justos nessa nação aqui? Me diga. Escravidão, as outras nações tinham. Aqui também tem. Prostituição, as outras nações tinham. Essa também tem. Poligamia, as outras nações tinham. Embora há indícios de que a Suméria parece, e tem outros também, uns textozinhos ali a colar, dos egípcios, e parece que eles, embora existisse a poligamia, mas existia também a monogamia relativa, certo? Então, se nós olharmos bem, então, até nisso a cultura hebreia vai perder, porque na cultura hebreia nós só vemos a poligamia, certo? Já nessas culturas que eu acabei de falar, existem indícios de que elas pregavam, na verdade, a monogamia relativa. Tá entendendo? Então, Deus hebreu primitivo não tem nada de mandamentos e preceitos justos de sua lei. Estão entendendo? Só um ignorante que lê a Bíblia e acha que na lei dos hebreus existem esses mandamentos e estatutos justos que não havia em outros povos, como diz esse Deus hebreu aqui, mentiroso. O próprio Deus hebreu deveria ser distinto dos demais deuses. Não é mesmo, pessoal? Veja, desculpem, até mesmo nisso o Deus hebreu se mostra um Deus falso, mentiroso, e por sua vez, sua lei é mentirosa, não tem nada de divina. Porque se ele de fato fosse o Deus verdadeiro, né, e sua lei fosse realmente divina, oriunda de fonte divina, ele, esse Deus, deveria ser diferente dos outros deuses. Mas não. Esse Deus hebreu se comporta da mesma maneira que o Deus sumério, que o Deus egípcio, que o Deus hitita, que o Deus cananeu, que o Deus edomita, amonita. Ou seja, o Deus hebreu não tem nada de novo, tanto na sua lei, ele não traz nada de novo na sua lei, como também em seus tratos pessoais para com o seu próprio povo, para com outros povos e, e o mais pontual, como citei, o seu próprio comportamento como Deus não é nada diferente do comportamento dos outros deuses, tidos como pagãos. O Deus hebreu pede sacrifícios, os outros deuses também pediam sacrifícios. O Deus hebreu pedia bebida em seus sacrifícios, bebida forte, a Bíblia fala.
Os outros deuses também pediam a mesma coisa. E essas culturas vieram antes da cultura hebreia. O Deus hebreu veio depois, estabelecendo essas leis, esses ditames, essas coisas todas, e, e trazendo para a cultura dos hebreus as mesmas coisas, as mesmas coisas e o mesmo comportamento dos outros deuses, pessoal. Ele pedia sacrifício, como eu falei, envolvia alimentos e bebida. Nós sabemos que há provas de que ele pedia sacrifícios humanos, embora os ignorantes cristãos não aceitem, mas sabemos que há. O Deus hebreu roubava terras e dizia que estava dando herança aos hebreus, da mesma forma que os outros povos sumérios, babilônios, persas, egípcios, edomitas, moabitas e todos os outros povos diziam que seus elementos naturais tinham recebido aquelas terras de seus deuses. O Deus mentiroso disse que essa lei era divina e deu a Moisés. Os deuses também sempre, os outros deuses, da mesma forma se comportavam. Dizia que as leis que aqueles povos tinham eram dadas para os seus deuses. Sumérios diziam que suas leis eram divinas, foram dadas por um deus. Os egípcios a mesma coisa, os hititas a mesma coisa. Todas as leis dos povos eram divinas porque elas vinham dos deuses. Por que isso, pessoal? Porque as pessoas daquela época acreditavam na existência dos deuses. O seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de se comportar tinham que ser moldados pelos deuses. Daí os deuses darem suas leis a eles. Entendendo? Os hebreus, a história dos hebreus é diferente. Nada, a mesma coisa, pessoal. Só gente ignorante que acredita nessa bobagem que Deus falou aos hebreus e deu lei especial para eles. O próprio Deus hebreu deveria ser distinto dos demais deuses, só que nem ele era assim. Javé em nada se diferenciava dos deuses falsos. Se a escravidão fosse vista como algo bom ou prazeroso entre aqueles que eram submetidos a ela, não haveria a proibição de haver escravos permanentes entre os hebreus. É que os cristãos dizem, né? Ah, não, mas a escravidão entre os hebreus era mais generosa, era mais amena. Teve até um bobalhão que disse que a lei hebreia previa, como é, né? Previa direitos trabalhistas para os escravos. Que naquela época não tinha, era então, a lei dos hebreus inovava até nisso, que trazia direitos trabalhistas e reconhecia o direito das mulheres que as outras culturas não tinham. Mentira, pessoal, isso é mentira. E nunca existiu leis trabalhistas nessa época. Existe um dispositivo aqui que fala de negócio de lei trabalhista. Nem na cultura dos hebreus, nem em outra cultura. Isso é uma bobagem terrível de gente ignorante. E dizer que havia direitos para as mulheres aqui na cultura hebreia, se for comparar os direitos da cultura hebreia para os direitos das mulheres nas outras culturas, as outras culturas, os direitos das mulheres nas outras culturas, dá de 10-0 na cultura hebreia. São ignorantes, querem dar vazão a essa ideia primitiva de Deus. Não aceitam a realidade. Os crentes, para justificarem a presença injustificável da escravidão entre os hebreus, afirmam que Javé consentia, permitia. Não, Deus não. Deus não. Eles tentam criar essa mentirada, né? Entre permitir e aceitar. Mesma coisa. Injustificável a escravidão entre os hebreus. Afirmam que Javé consentia, permitia a escravidão. Permitia a escravidão, pois que essa era o arranjo já existente na sociedade humana. Assim sendo, Javé não poderia interferir nas ações das pessoas, pois Javé respeita o livre-arbítrio delas. Mentira, pessoal. Conversa furada. Já falei isso, a questão, né? Anteriormente. Tem argumento mais ridículo e esdrúxulo que esse? Não tem nada de respeito ao livre-arbítrio. O respeito às decisões das pessoas, ou mesmo à forma organizacional pré-existente. Tem nada disso. E os argumentos que derrubam as falácias dos crentes são os seguintes.
Jeová havia destruído supostamente o mundo antigo nas águas do dilúvio justamente porque não concordava com a sua maneira de se comportar. O dilúvio é a prova. Deus não aceitou o modo de ser daquelas pessoas. O texto diz o quê? Que a maldade do homem tornou extrema, a ponto de Deus querer intervir. Não aceitou, ou seja, ele não estava aceitando o modo de ser daquela cultura, daquela época. Estão entendendo? Jeová afirmou que a maldade do homem era muito grande e que por isso o destruiria. Está entendendo? Onde está o respeito ao livre-arbítrio? É isso aí, respeito ao livre-arbítrio? Se houvesse, não ia destruir todo mundo lá nas águas do dilúvio. Jeová destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da conduta dos habitantes daquela cidade. Onde é que está o livre-arbítrio? Que Deus respeita o sistema organizacional das culturas e dos povos. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. E qual era o sistema organizacional da cultura de Sodoma e Gomorra? A putaria que os cristãos dizem que havia lá, a adoração de vários deuses. Isso era a cultura, a maneira e a forma de pensar desses povos, ou dessas duas cidades e cidades circunvizinhas. Mas seu Deus aceitou, cristão? Não, foi lá e mandou tocar fogo em todo mundo. E isso aí você acha que é respeito ao livre-arbítrio? Não. Aí você vem me dizer que Deus está sujeito à cultura que nós estamos presos. Como? Se essas pessoas também estavam presas a essas suas culturas. Seu Deus aceitou? Não, tocou fogo em todo mundo, matou todo mundo. No dilúvio, seu Deus aceitou? A putaria que estava rolando lá no mundo, a maldade que ele achou tão absurda e foi lá e jogou água em todo mundo? Não. Então, como é que a escravidão, a poligamia, ele deixou passar? Por quê? Entendeu, ignorante? Tá vendo que você está sendo enganado? Os povos cananeus adoravam vários deuses. Eram politeístas. E Javé os destruiu. Vê se Javé aceitou o politeísmo, a idolatria dos povos cananeus. Não. Mandou os hebreus, quando chegasse lá, matar todo mundo. Para quê? Para que eles não contaminassem os hebreus. Isso é respeito a livre-arbítrio? Isso é respeitar as culturas pré-existentes? Não, não aceitou. Então, me explique então por que seu Deus aceitou a poligamia e a escravidão entre seu povo. Por que ele não agiu da mesma forma, com o rigor que ele impôs com relação à questão da idolatria, que era uma praxe, um costume da época? Não aceitou. Está entendendo, crente? Seu Deus não está moldado, preso à cultura de um povo e que ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas? Isso é mentira, cristão. Você está sendo enganado. Está sendo feito de criança. Seus pastores e padres querem que você se mantenha nessa bolha de mentiras que alimenta constantemente essas mentiras da Bíblia em sua mente. Ele não quer que você pense fora dessa bolha. Eles não querem, que você pense fora dessa bolha. Você tem de pensar conforme o que essa bolha está cheia. Mentiras, ilusões, promessas futuras que nunca se concretizarão. É isso que eles querem que você se alimente. Eles não querem que você pense, saia da bolha ou da caverna, como dizem, né? E pense por si mesmo. Todos esses argumentos nos mostram que Jeová, ou Yahvé, não respeitou o livre-arbítrio coisa nenhuma das pessoas que compunham essas sociedades e nem as regras já há muito pré-estabelecidas naquelas sociedades. Se ele respeitasse as liberdades das pessoas, então teria que aceitar o modo de viver do mundo antediluviano, da sociedade pagã de Sodoma e Gomorra e circunvizinhas, bem como teria que aceitar a idolatria praticada pelos povos cananeus, pessoal. Seria a escravidão e a poligamia práticas menos graves que a idolatria e o politeísmo? Concluímos, portanto, que se Javé não aceitou tais coisas, não poderia também aceitar a poligamia e a escravidão. Mas por que as aceitou? Simplesmente porque não há Deus algum por trás das ações dos hebreus. O que havia era apenas alguém escrevendo opiniões e impressões do mundo, de um povo que comungava das mesmas ideias dos povos em geral. Os hebreus não discriminaliza a poligamia,
a escravidão? Porque os hebreus aceitavam, achavam natural essas duas coisas. Tá entendendo? A negação dos hebreus quanto ao politeísmo, entre aspas, aqui, essa ideia, do, é, essa ideia que eles que tentam nos passar ou nos vender como um monoteísmo, isso é uma coisa nova que eles colocaram nos seus escritos. Isso é uma coisa recente, o monoteísmo, pessoal. Daí, só haver de diferente em relação às outras culturas essa questão do monoteísmo. Agora, a poligamia, a escravidão, o modo, a forma de, vamos dizer assim, de agir, de ser, ou mesmo de determinadas putarias, comportamentos imorais, todo você vê, a Bíblia está permeada dos hebreus fazendo, praticando, e o Deus hebreu, você vê ele agir? Nada disso. É o Sansão passou a noite trepando com a prostituta, nada de castigo nenhum, de Deus hebreu nenhum. O Sansão adorava comer mulheres cananeias. Está lá, explícito. E ainda a Bíblia diz que era da vontade de Javé. Ele estava colocando a intenção dele libertar Israel. Pois, tá entendendo, pessoal? O tal do Abraão, várias mulheres. O Jacó, a mesma coisa. Tá entendendo? O Salomão nem se fala, né? E outras barbaridades, como assassinato, crimes, tudo isso dentro da Bíblia. E sendo aprovado por esse Deus. Ou caladinho, ele ficava, ou mandava fazer. Por quê? Porque aí não estamos vendo ação de Deus nenhum. Estamos vendo a ação de pessoas. Elas praticam ações, elas têm concepções de coisas e as retrata como sendo as ações e concepções de seus deuses. Só isso. A gente não consegue ver isso, né? A lei previa um ano de jubileu em que todos os escravos oriundos de dívidas não pagas deveriam ser libertos. Mas essa previsão somente se aplicava para o devedor hebreu, que se tornou escravo. O estrangeiro não gozava desse privilégio. A lei ainda dizia que o hebreu escravo, por dívida, não deveria ser tratado como escravo, mas como um hóspede, um assalariado. É claro que toda essa conversa é papo furado, né? Nesse ponto em específico, a lei era uma face gritante, pois escravo algum jamais foi tratado como hóspede, já que se tratava, nesse caso aqui, né, no caso específico dos hebreus, é, já que se tratava de alguém que estava sob as ordens de outro e que tinha uma dívida a ser paga. O cara estava devendo, se tornou escravo por causa da dívida. Você acha que essa pessoa vai dar a essa outra pessoa na condição de escravo? É tratamento igualitário? Existe isso? Escravo era sempre tratado como escravo. Se o vosso irmão empobrecer, será responsável por ajudá-lo. Deverão convidá-lo a viver convosco como hóspede na vossa casa. Respeitem Deus. Os judeus hoje seguem estritamente esse comportamento, né, de ajudar outro judeu, né? Até a atender que não existe judeu pobre, né? Porque eles, quando um ou outro fica em dificuldade, vai lá e ajuda, né? Até o outro ficar em condição melhor. Ó, respeitem Deus e deixe o vosso irmão viver convosco. Nem tão pouco lhe peçam juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem. Não se esqueçam, não se esqueçam, não levem juros e dê-lhe aquilo de que ele precisar ao preço do custo. Não tente fazer negócio, porque eu, o Senhor, vosso Deus, os tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se um vosso irmão israelita vier a empobrecer e se vender a um de vocês, ou seja, o cara, o Deus hebreu primitivo, tá o que fazendo aqui? Está fazendo o quê? Está endossando a escravidão. Ele permite a escravidão. Se um vosso irmão israelita vier a empobrecer,
e se vender um de vocês, não deverão tratá-lo como escravo. Aí o ignorante olha assim, olha, tá vendo como aqui, que lei boa, que lei justa? Devia tratar o irmão como escravo, né? Mas antes como um assalariado ou como um hóspede. E ele apenas vos servirá. A lei dizia que o hebreu podia até escravizar seu filho, sua filha. Até mesmo, se vocês se aprofundar, vocês vão ver que havia até a possibilidade de escravizar até a própria mulher, por causa de dívida. Mas antes como um assalariado ou como um hóspede. E ele apenas vos servirá até o ano do jubileu. Nesse ano, poderá deixar-vos com os seus filhos e retornar à sua família, e aquilo que é dele. Porque eu vos trouxe da terra do Egito, e vocês são meus servos. Só a condição, né, que o Deus hebreu colocava os seus, os dos seus, como servos, você ia ver que é um Deus de extrema primitividade, né? Considerar filhos como servos, por isso não poderão ser vendidos como escravos, como escravos comuns, nem tratados duramente. Tá vendo a ideia do texto? Que o hebreu natural não poderia ser, ainda, embora estivesse na condição de escravo, não poderia ser vendido como escravo comum, nem ser tratado duramente. Aí ele pergunta, e se fosse o hebreu tendo um escravo de outros povos, você acha que ia tratar o hebreu de forma menos dura? O hebreu ia tratar esse escravo não hebreu de forma menos dura, como previa a lei, que não devia tratar de forma dura o escravo hebreu? Não, né? Sabemos que não. Respeite o vosso Deus. Coitado do Deus hebreu, né? Pedia respeito, mas nem o seu povo respeitava ele. Como já dissemos, existia uma cobra que desde o tempo de Moisés estava sendo adorada nas ventas do Deus hebreu e nunca viu. E só via dizendo que o povo tinha desistido dos seus deuses e passaram a adorar a ele, bibi, babá, tudo mentira. Tudo mentira. A cobrinha estava lá no meio deles desde a época de Moisés, segundo a lenda, né? Até o tempo do rei Ezequias. A cobrinha estava lá dentro do tempo de Salomão. Desde que Salomão levantou o templo, tinha uma cobra lá, que todos os judeus adoravam. Vem esses ignorantes dizer que esse povo era monoteísta. Ignorância. Respeite o vosso Deus. Contudo, poderão comprar. Ele diz: o que é que ele diz? Contudo, poderão comprar escravos das nações estrangeiras que viviam à vossa volta. Ou seja, quem eram as nações estrangeiras que viviam em volta dos hebreus? Os hebreus estavam nas terras dos cananeus. Em volta dos hebreus existiam diversos cananeus também. Então, ele está dizendo que devia pegar escravos dessas nações cananeias. Podem também comprar os filhos dos estrangeiros que vivam convosco. Veja, porque os hebreus diziam que existia estrangeiros no meio deles que peregrinavam, que devia se tratar com a mesma igualdade, né? Mas o que é que o Deus hebreu diz aí? Vocês podem comprar os filhos dos estrangeiros que vivam convosco, aqueles que ele disse que devia se tratar na mesma igualdade. Aí ele disse que esses aqui, os filhos deles podiam ser comprados como escravos. Isso é lei? Isso é lei, rapaz, que você diga que é lei de Deus, lei de um Deus justo, lei de um Deus misericordioso. Tenha vergonha, como é que você acredita numa bobagem dessa? Hum. Podem também comprar os filhos dos estrangeiros que vivam convosco, ainda que tendo nascido na vossa terra, tá vendo? Não existia aquela mentirada lá do código dele, que ele diz que é uma só lei, um só estatuto para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Mentira, pessoal. Aqui o tratamento que ele quer dar. E esses povos que viviam, que é tudo mentira, né? É lógico, poderiam escravizar os filhos desse povo que vivia entre eles. Igualdade linda. Agora veja mais. O que é que diz essa lei? A lei perfeita de Yahvé. Serão vossos escravos. Aí vem uns ignorantes, aí diz,
de que fica puxando o saco dos judeus. Aí diz, não, aí você está lendo é a Bíblia traduzida, que foi traduzida, foi adulterada. Se você for para o texto bíblico, se for para o texto hebraico, você vai ver que é tudo diferente. Mentira, pessoal, mentira, não tem nada de diferença não. O Deus hebreu era um Deus primitivo, ignorante, porque ele era fruto ou produto de um povo ignorante. Ou de um povo de uma época de extrema ignorância, tá entendendo? E nessa época que se prestava era isso mesmo, pregar a escravidão. Não tem nada a ver. No texto no hebraico, você vai ver a mesma crueldade desse Deus. A mesma mentirada que você vê no texto em português, você vai ver lá no texto hebraico. Tudo com essa furada. Serão vossos escravos, veja o que aqui ele diz aí, serão vossos escravos permanentemente, podendo passar para os vossos filhos. Quem é que poderia ser escravo permanentemente? Os escravos os filhos dessas pessoas que viviam entre os hebreus e que viviam peregrinando, poderiam ser tanto poderiam ser transformados em escravos, como sendo escravos, poderiam ser escravos eternamente, além daqueles que os hebreus pudessem comprar entre as nações ao seu redor, pessoal. Tá entendendo? E veja que lei linda. Lei de um Deus que se diz todo-poderoso, verdadeiro, maravilhoso, um Deus de tratos especiais, refinados, podendo passar aos vossos filhos. Mas quanto aos que são vossos irmãos, o povo de Israel, esses não serão tratados da mesma maneira. Aí, olha a igualdade. Tá vendo que beleza de igualdade de lei? Diferenciação, privilégios sendo estendidos aos próprios hebreus. Já os que não são, em outras palavras, vão se fuder. Vocês têm de se fuder, vocês têm de se lascar. Vocês vão ser escravos, escravos para sempre. Isso é o Deus da Bíblia que está dizendo. Tá vendo? Você acha que existe Deus aí? Abra o olho, ignorante. Perceba o quanto era cruel. E eu digo isso para te ajudar, não estou lhe menosprezando aqui não. Viu? Para você ver que esse livro e aquilo que nos ensinaram, a religião, a cristã, a protestante, ou a cristã não, a cristã protestante e católica é a mesma coisa, né? Eu digo a cristã, certo? Que envolve protestante e católico, nos enganaram todo esse tempo, pregando para nós um Deus que nunca existiu, como nós pensávamos que existia. O Deus que há na Bíblia é um Deus cruel, criminoso, tão cruel e criminoso quanto o povo que o originou, entendendo? E tinha de ser assim, porque aquela época era assim, pessoal. Era uma época de extrema primitividade. Os deuses se comportam de acordo com a época e o tempo em que o povo que o criou se encontra. Se nós ainda estivéssemos nessa paranoia, digo assim, da mesma maneira que aqueles primitivos viam as coisas como tudo sendo obra dele, embora que haja os ignorantes que acreditam, né? Mas vamos supor que ainda estivéssemos nesse grau de primitividade, nossos deuses seria um deus tecnológico. Estamos na era da tecnologia, né? Nossos deuses seriam deuses tecnológicos. Por quê? Porque os deuses são criados de acordo com o momento em que o povo que o cria está. Porque Javé andava de arco, de flecha, de espada, de cavalo. Porque naquela época, como era o modo de se locomover de um rei? E de agir e de lutar por seu povo? Como era? Montar no cavalo, colocar um capacete, colocar um escudo, colocar uma espada nas mãos, um arco e flecha e sair para a batalha. Pois que Javé é representado assim, nos diversos passagens da Bíblia, no Velho Testamento.
E inclusive no Novo Testamento também, né? O Jesus aparece lá no cavalo branco. Por quê? Porque na época de Jesus, os reis também ainda montavam cavalos, saía para batalhar em cavalos com espada na mão. Por isso que Jesus aparece lá no Apocalipse assim. Mas se fosse hoje, nosso tempo, como é que seria? Jesus tende a aparecer com uma metralhadora, tá entendendo? Super chique, e era ativado de acordo com o pensamento. Cavalo nem pensar, ia ser um tanque de guerra daqueles sofisticadíssimos, né? Era assim que nós íamos representar esse Jesus, ou esse Javé, ou Yahvé, ou qualquer outro Deus que tivéssemos que adorar em nossa época. Perceba o quanto era cruel e desumana essa lei dos hebreus. Enquanto ela previa tratamento diferenciado para com um hebreu, por outro lado, a mesma lei que se dizia santa e justa dava o mesmo tratamento ao não hebreu. Não dava o mesmo tratamento ao não hebreu. A lei era discriminatória, pessoal. Como nós vimos claramente na leitura daquele dispositivo. Pregava até a escravidão eterna para pessoas que não fossem hebreus. Tá entendendo? A ignorante lê as passagens, não entende e vem falar bobagem. De que a lei dos hebreus era justa. A lei dos hebreus, a escravidão era mais justa. Ô, porra ignorante. Bom, e a lei era discriminatória. Ela discriminava as pessoas por raça ou nacionalidade a qual pertenciam. A exemplo daquela que nós vimos, né? Os estrangeiros, como é que os estrangeiros devem ser tratados? Vocês viram? Podia ser escravos eternamente, o hebreu não poderia, eternamente, o hebreu, se fosse escravo de outro hebreu, ele só poderia ser escravo durante 6 anos, né? E no 7 tem de ser libertado. No caso de dívida, a mesma coisa, a dívida era perdoada, mas se o cara fosse de outra nação, não era perdoada, tinha de pagar, ainda mais com juros. Ao hebreu que contraísse dívida, não era cobrada juros, mas o estrangeiro que tomasse emprestado de um hebreu tinha que pagar juros. E com relação à escravidão, vocês viram também a discriminação que era pregada nessa lei que se diz divina. Veja as barbaridades dessa lei, viu? Veja que o diabo não tem participação nenhuma. O Satanás que os crentes tanto pregam, não tem participação nenhuma nessa lei. Não tem diabo nenhum botando dispositivo nessa lei. Todas são dispositivos fixados pelo Deus hebreu, o Deus bonzinho. Veja essas papagaiadas que ele supostamente mandou os hebreus colocarem e seguir. O diabo nunca mandou fazer nada disso, né? O diabo nunca mandou lá, como ele mandou lá em Deuteronômio, sair matando mulheres, ficar com mulheres bonitas. Você não vê o diabo mandando fazer nada disso na Bíblia. Você vê? Então o diabo não tem participação na lei de Javé. Você vê o diabo mandando escravizar ninguém? Não. O diabo não tem nenhuma participação na lei de Javé. Você vê o diabo dizendo que é para discriminar povos em detrimento da raça. Aliás, discriminar, valorizar os hebreus e menosprezar os outros povos. Você vê o diabo fazendo isso? Aqui na Bíblia, não tem. Porque a participação do diabo, não existe participação do diabo na lei de Javé. A única participação que há na lei de Javé é ele mesmo, né? É dele. Tá vendo, crente? Tá vendo, cristão? Que você está sendo enganado? Tudo conversa furada? E diferenças desse tipo só geram conflitos. Digo, diferença na relação, né, de um povo para com o outro, né? Só vai gerar conflitos. Ou seja, a lei de Yahvé deveria ser uma lei conciliadora e resolutiva de conflitos, mas não era. Ela os aumentava. Diferentemente do que falam os crentes na Bíblia, diferentemente do que falam os crentes na Bíblia, vemos comandos partindo da boca de Javé, determinando a forma de agir e de se comportar dos hebreus. Não tem nada de permitir, ele que Deus permite. Deus não manda fazer nada, não. Deus permite, mentira. Nós vemos
partindo da boca de Javé, são comandos, determinações para que os hebreus ajam de acordo com o que ele quer. Isso não é a permissão, entre aspas, como eles dizem, que Deus permite. Não? Deus manda fazer isso, o crente. Não há vestígios de permissividade, mas de ordem. Jeová queria e exigia que fosse assim. Que fosse assim. Os escravos hebreus tinham ou deviam ter tratamento diferenciado daqueles que eram obtidos por meio de compra e por meio de despojos originários de povos em volta de Israel, isto é, povos pagãos. Os escravos hebreus não podiam ser maltratados e nem tratados com dureza, e nem serem vendidos como escravos comuns, ou seja, como escravos oriundos de outros povos. O que significa que a lei da escravidão dos hebreus só deveria ser branda para com outro hebreu, enquanto, como nós dissemos, né? Enquanto para aqueles que não tivessem sangue hebreu, como um estrangeiro que vivesse no meio deles, como a própria lei diz, ou os estrangeiros que viviam em volta deles, que eram outros pagãos, ela deveria ser tão dura quanto era supostamente ao dos povos pagãos. Mas esse mesmo comportamento era o que os pagãos tinham para com seus escravos, pessoal. Um, um escravo que não era sumério, na cultura suméria, não ia ter o tratamento ameno quanto tinha um escravo que era sumério. Um escravo egípcio ia ter um tratamento, vamos dizer assim, mais cordial do que o tratamento que seria dado de um egípcio para um não egípcio. Toda a cultura era assim, pessoal. Todos eles iam ter vamos dizer assim, que todos eram cruéis, no sentido da escravidão, tá entendendo, pessoal? Mas essa ideia que os povos cristãos tentam passar, não, mas na cultura dos hebreus, os escravos eram tratados de forma mais amena, tá? Mentira. Se havia algum tratamento, vamos dizer, menos áspero, que isso não é verdade, mas vamos seguir nessa mentirada deles, se existia esse tratamento, era para com aqueles da sua terra. E é tanto que a lei mostra aqui, né? O escravo, se fosse estrangeiro, para os hebreus meter o pau. O tratamento de não dureza, de não agressividade, era para com um outro hebreu. Você tratado como um escravo comum. Diz assim, como um escravo comum. Ou seja, quer dizer, como um escravo comum era para arrombar. Tá entendendo? Então, mas essa ideia não está só presente, pessoal, na lei dos hebreus. Se você for olhar na lei dos sumérios, na lei dos egípcios, na lei dos hititas, na lei dos babilônios, você vai ver que eles também iam tratar os escravos de sua terra de uma forma também diferenciada de escravos de outras terras. Vocês acham que eles iam tratar um escravo de suas terras igual que eles davam tratamento a escravos de outras terras? Só um idiota que vai pensar que seria diferente. Mas esse mesmo comportamento era o que os pagãos tinham para com seus escravos. Por acaso um cananeu trataria mal um escravo cananeu? Digo, tratar com a mesma rigidez que ele ia tratar um escravo que não era cananeu? Mas trataria bem um escravo hebreu? Claro que não. A lei dos hebreus não inovava em nada. As concepções contidas nessa lei fajuta, plagiada, eram as mesmas que havia nas leis dos pagãos, pessoal. A lei de Javé previa escravidão perpétua para os escravos estrangeiros e seus filhos teriam de permanecer nessa condição de escravos enquanto para os escravos hebreus a libertação era certa. Chegou seus anos, o cara tinha de libertar o escravo hebreu. O hebreu, né, no caso, o hebreu tinha de libertar o escravo que ele tivesse, que estivesse sob suas ordens depois de 6 anos. Crente, onde está a brandura e justiça nas leis de seu Deus? Em que, crente, a lei de seu Deus era melhor e superior que as leis dos pagãos? Basta nós vermos, pessoal. Basta vermos que
O José do Egito, o que foi que aconteceu com ele? Lá foi colocado na posição mais alta do Egito. Então, mostrando que os, os pagãos não eram tão perversos assim, tão maus. Aceitou até um escravo ascender à posição de governador do Egito. O tal do Daniel, pessoal, o que foi que aconteceu lá na Babilônia? Ascendeu ao posto de mago, aliás, né? Subiu ao posto mais elevado na Babilônia, depois do rei. Então, esses povos não eram tão perversos e cruéis para com seus escravos. Se eles colocavam até escravos em posições elevadas de seus próprios cidadãos, onde é que está a maldade desses povos? Lá, a menina lá da Síria, né, na situação lá na história de Naamã, a Bíblia fala que a menina que foi capturada de guerra estava na condição de escravo lá, chamava Naamã de meu senhor, né? E sugeriu para ele ir para Israel, ouvir as palavras do profeta, que o profeta poderia curá-lo. Ou seja, a menina escrava, hebreia, estava em terra estrangeira, sendo bem tratada. Ela se preocupar tanto com seu senhor. Então, estão vendo? Que os próprios textos bíblicos desmentem as mentiradas furadas desses crentes e tenta a todo custo defender esse livro primitivo. Em que, crente, a lei de seu Deus era melhor e superior que as leis dos pagãos? Só na Bíblia, crente, porque você só lê a Bíblia, você só acredita na Bíblia, tá entendendo? E só ouve o que seus crentes e os seus pastores dizem de mentiras. Porquanto tu introduziste estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura, tudo isso os outros deuses faziam. Queria pão, aceitava incenso, e queria gordura e o sangue dos animais. E Javé é a mesma coisa, a mesma copiazinha dos outros deuses. Mesma coisa. E a questão de pecado, a mesma coisa lá nas outras leis. Existia a questão de pecados. Quer dizer, e o Deus hebreu só vai dar a conhecer o que é pecado para os hebreus lá em torno de 1200, 1300, quando o tal do Moisés entrega as duas tábuas. E os outros povos já sabiam o que era pecado. E o conceito de pecado é o mesmo, né, nas outras leis. O estilo e a forma como se tirar os pecados é o mesmo nas outras leis. Os conceitos de pecados, segundo a Bíblia, se vocês prestarem atenção, são os mesmos que estão nas leis dos outros povos. Mas como é que não foi o Javé que diz que não foi o Deus Javé que inventou o que era pecado, não foi que determinou o que era pecado, então como os outros povos tinham esse conceito de pecado igualzinho que vai aparecer em sua lei? Deixa de ser bobo, rapaz. Rapaz, deixa de ser bobo, deixa de ser enganado por esse povo. Esse povo só quer uma coisa de você: a sua ignorância e seu dinheiro. No dia que por alguma coisa assim não poder ser pago mais dízimo, e pastor, o pai vai dar tudo uma banana para vocês. Principalmente os pastores. Isso aí são os miseráveis. Só pensam em dinheiro. Muito mais que os padres. Pode ter certeza. É, e para o profanar em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. Abominações, como eu falei, pessoal, que está ligada a deuses pagãos. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Ou incircunciso ou de carne ou de coração não entra, viu? Jeová, ou os escribas hebreus, era um Deus racista. Ele não tolerava estrangeiros, quer fossem circuncisos, ou seja, tivessem arrancado o prepúcio de seus pênis e fossem incircuncisos de coração. Quer dizer, mesmo que esses estrangeiros tivessem o sinal da circuncisão na carne,
Mas se não tivesse no coração, não entrava no santuário de Javé. Tá entendendo? A ideia era a exclusão total de estrangeiros, de entre os hebreus. Mas talvez você argumente. Mas Israel aceitava estrangeiros em seu meio. Já provamos que é tudo furada, certo? Sim, havia essa possibilidade, mas ainda assim o estrangeiro era discriminado, como nós já dissemos. Ele não era tratado como um natural, a exemplo da escravidão, né? A exemplo dos empréstimos, mas sim como um peregrino entre os hebreus. Já vimos isso em diversos parágrafos anteriores. E é claro que essa conversa de estrangeiro entre os textos bíblicos é tudo inverdades, pois os hebreus, em seus primórdios, nunca fizeram separação entre nacionais e não nacionais. Os hebreus eram tão cananeus quanto os próprios cananeus. Há historiadores, estudiosos que dizem que os hebreus nunca saíram daquela regiãozinha ali, era tudo ali, era um povo, existiam os outros povos, né? Havia os outros povos, os hebreus ficavam ali, beirando ali a vizinhança desses povos, como tribos é, nômades, depois eles se estabelecem como povo sedentários e passam por conflitos, né? Que era natural naquela época, e ascende a posição de povo, tá entendendo? Mas eles eram já daquela regiãozinha ali, ó, não tem nada de que vinha de ser de canto nenhum, e passar não sei quanto tempo escravos ali no Egito. Tudo começa furada. Por isso que nós vimos lá a aproximaçãozinha deles, tão íntima com os cananeus, porque eram tudo da panela do mesmo, eram tudo farinha do mesmo saco, pessoal. Não há diferença não. Os hebreus eram tão cananeus quanto os próprios cananeus. Os hebreus, segundo a Bíblia, eram cananeus. Toda a linhagem dos hebreus se formou a partir da união entre supostos hebreus e mulheres cananéias e vice-versa. É tanto que lá no livro de Neemias e Êxodo, nós vemos lá os profetinhos mandando os hebreus mandarem embora suas mulheres e seus filhos que tiveram com esses povos. Ou seja, provando que hebreu era um cananeu. Tinha nada de raça pura, semente santa. Conversa furada. O espírito da lei dos hebreus estava muito distante do ideal de igualdade. A igualdade primitiva elaborada pelo Deus hebreu, já que dizem que ele existe, né? Então, essa igualdade primitiva elaborada por ele, em seus escritos, em seus contos, era entre os próprios hebreus, e não entre estes e demais povos. A igualdade era só para entre hebreus. E não poderia ser diferente, já que a lei foi dada aos hebreus. Seus comandos não eram dirigidos a outros povos. Os hebreus, segundo os textos bíblicos, deveriam se afastar dos povos em sua volta. De novo, repito, há exemplo lá do que vimos lá no vídeo do xenofobismo. Esdras e Neemias, né? Além do reforço lá de Deuteronômio, capítulo 7, salvo engano. Mostra o xenofobismo dos hebreus. Mas talvez alguém argumente dizendo que a nossa Constituição de 88, também em seus dispositivos, apresentam vantagens ao brasileiro nato e não ao naturalizado. Dessa forma, privilegiando os seus nacionais, em detrimento dos não nacionais, ou seja, em detrimento dos brasileiros naturalizados, né? E é algo comum até mesmo em leis modernas, essa questão, né, de privilegiar o povo natural e em, dar maiores privilégios, né, ao povo natural do que ao povo não natural. O crente poderia sugerir que até mesmo as leis de hoje são assim, né? De fato, é verdade. Nossa Constituição de 88, brasileira, de fato prevê privilégios, não diria privilégios, mas de situações que favorecem ao brasileiro nato, né? Aquele nascido de pais ou mãe brasileira, aliás, desculpe, aquele que nasceu aqui em terras brasileiras de pai e mãe brasileiras, em detrimento daquele que tem o pai ou a mãe brasileira, certo? De fato, a Constituição estabelece regras que são mais favoráveis para os naturais do que para os não naturais.
certo? É verdade. As constituições em geral seguem essa diretriz, mas devemos lembrar que estamos diante de um documento elaborado por homens que são pecadores, são imperfeitos, não tem o grau de perfeição de um Deus. E, e não por um Deus perfeito, imparcial, diferentemente do que é afirmado a respeito da Bíblia. As leis contidas na Bíblia são originárias de um Deus. Você quer comparar a perfeição que se deve dar a um texto oriundo de uma divindade a um texto que vem da mente imperfeita de um homem? É claro que haveria imperfeições no texto, como exemplo da nossa Constituição, 88, e nas Constituições dos Estados Unidos, na Constituição dos países, eles vão privilegiar os seus naturais, assim como nós privilegiamos os nossos. Né? Mas isso por quê? Se formos analisar essa questão na visão de perfeição e imperfeição, seu Deus, o Deus da Bíblia é perfeito, porra. Os nossos legisladores não são. Então eles vão cometer erros ou vão estar mais propensos a predileções. Você acha que seu Deus é igual a essas pessoas, é? Imaginar que leis humanas possam alcançar a perfeição a qual seria própria das de um Deus é algo muito desrazoável e desproporcional e fora do campo da racionalidade. Só um ignorante vai pensar assim, né? E deduzir isso, né? Achar como lógico isso. Já que como os humanos cometem essas mesmas falhas de predileções, de preferências em suas leis, o Deus hebreu também não estaria cometendo nenhuma falha, nenhum erro, quando privilegia ou dá maiores privilégios aos hebreus em detrimento de outros povos. Não, isso mostra que as leis dos hebreus são leis humanas. Têm os mesmos defeitos e erros que as nossas. Não tem nada de Deus ali, entenderam? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem. E até o próximo vídeo, o quinto vídeo. A lei de Jeová é um plágio. Nós vamos falar sobre a mulher perante a lei de Jeová. Outra bagaçada, né? Uma discriminação total, uma vergonha. Até a próxima, pessoal.